Buenas tardes, Globo Esporte está no ar em semana de Brasileirão. Sim, daqui a pouquinho temos as informações do Atlético direto da cidade do Galo, e o Galo com titulares suspensos para o jogo de sábado contra o Bahia. Galo, Galo! Seguimos com as informações dos times aqui de Minas, agora com o Atlético, porque o Galo está na última semana de preparação antes da volta do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Galo vai jogar contra o Bahia lá em Salvador. Chegando na resenha agora, direto da cidade do Galo, Roger Cazé, e com o Cuca com dor de cabeça para resolver durante essa preparação até o jogo, não é isso, Cazé? Muito boa tarde, bichão. Logo duas, Marcelo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. O Galo, na preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, está chegando a hora. Sabemos que no último sábado houve um jogo treino contra o Betim. O Galo venceu por 3-0 e agora o time pensa na viagem à Bahia. O time embarca na próxima sexta-feira, vai encarar o Bahia na Arena Fonte Nova no sábado, com duas mudanças obrigatórias já para o Galo. Uma no ataque e outra no gol, porque o goleiro Everson e o atacante Rony estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. Nessa vaga de Everson, Gabriel Delfim deve ser o substituto. Tem sido assim durante a temporada, mas no ataque as dúvidas são maiores. E essa partida, esse jogo treino do último sábado, pode dar algumas pistas sobre o possível substituto de Rony. Na primeira metade dessa movimentação, João Marcelo e Júnior Santos formaram a dupla de ataque. Só que na segunda metade, Dudu e Hulk. Fica difícil a gente não cravar que a dupla será essa, então o Dudu deve ser o substituto de Rony. Tem também a dúvida de Coelho e Arana. Será que eles vão conseguir jogar, hein? Arana é mais provável, hein, Marcelo? Um abraço. Valeu, Cazé. Cazé voltando de férias, descansado e afiado, cheio de informações. Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre o Clube Atlético Mineiro e uma venda quase certa pro fim da temporada. O Palmeiras, ao longo da Copa do Mundo de Clubes, tomou a decisão de comprar o Bruno Fux em definitivo. Zagueiro que pertence ao Atlético, foi emprestado ao Verdão até dezembro. Vocês vão lembrar que o empréstimo se deu em meio à troca do Caio Paulista. E se o Caio Paulista vai mal no Galo, não dá para dizer o mesmo em relação ao zagueiro de 26 anos de idade. Bruno Fux já tem 20 partidas disputadas, foi titular, por exemplo, contra o Palmeiras e contra o Chelsea, os dois jogos mais importantes do Verdão na Copa do Mundo de Clubes, e a decisão final da comissão técnica e da diretoria é de comprar o atleta. Não houve ainda o comunicado ao Galo, até porque o Palmeiras tem até o fim do ano para fazer essa comunicação, mas a decisão está tomada. Dessa maneira, o clube vai desembolsar cerca de 4,5 milhões de dólares, que equivalem a 24 milhões de reais, essa grana que entra nos cofres do Atlético com a transferência do jogador. Dá para dizer dessa maneira que o Galo vai ter lucro com o Bruno Fux, jogador que havia sido comprado do CSKA da Rússia por 2,7 milhões. Para falar do Atlético, que venceu jogo treino contra o Betim 2-0, Hulk e Scarpa fizeram os gols, iniciou com o time reserva, os titulares que devem jogar contra o Bahia jogaram no segundo tempo, Eltinho. Everson e Rony suspensos contra o Bahia fizeram atividades internas, obviamente. O time considerado titular foi Gabriel Delfim, Natanael Lianco, Júnior Alonso e Caio. Aliás, o Caio tá aí dando oportunidade, né? Alan Franco, Rubens, Menino, Gustavo Scarpa, e é esse meio campo sendo montado com Franco, Rubens, Menino e Scarpa, com Dudu e Hulk no ataque. Deve ser esse o time contra o Bahia, o time. Tá aí o Patrick, né? Sai do time titular, que normalmente a gente estava vendo ele numa reta final aí de Campeonato Brasileiro, né? Esse período pré-mundial. O menino ganhando essa posição. Me chamou a atenção na equipe também alternativa, né, na equipe reserva, o Rômulo na esquerda, jogando como lateral esquerdo, ele que já fez essa função em outras oportunidades. O Patrick, como eu já falei, indo para o time reserva, e o Ivan Roman jogando como volante. Ele já tinha jogado nessa função também em outras oportunidades. E, enfim, eu acho que é uma grande oportunidade aí, mais uma vez, e a gente cobrou isso do Cuca, tentar tirar o melhor de cada um dos atletas, principalmente de jogadores que ele deu aval, como é o caso do Caio Paulista, né? O Caio Paulista é um jogador que está sendo muito questionado pelo torcedor, ainda não fez grandes partidas com o Atlético, fez o Cuca tirar o jogador que ele tem como hoje, como uma das principais peças do meio campo, que ele já falou isso, que o Rubens, para ele, a melhor função dele é jogando no meio campo, então é o que o Cuca quer, né?
voltar com o Rubens para ele ser efetivamente um jogador de meio campo, dando combate, tendo capacidade de retomadas de bola, como ele faz muito bem, né? É um dos principais ladrões de bola do Atlético. Então é o Rubens voltando para o meio campo e o Caio, tão questionado, tendo mais uma oportunidade na lateral esquerda, lembrando que o Arana ainda deve levar um tempinho aí para voltar em suas melhores condições, né? Que muitos apostam que ele possa voltar contra a equipe do Bucaramanga, coisa que eu ainda não acredito. Eu seguraria o Arana quando ele estiver realmente 100%. É porque a tendência é de que esse jogo lá seja um jogo mais pegado, corrido, jogo mais de pegado, disputa, né? Pois é. Então não sei também se adiantar a volta dele volta possa dele, ser um bom negócio. Bobagem. Mas chama atenção, né, HG? Essa retomada ou reoportunidade, né? Inventando uma palavra aqui, pro Caio Paulista, né? Para ele ter essa função. Que para muitos ele já estava assim, pô, não vai ter continuidade. Faça alguma coisa com o Caio Paulista. E o fazer com o Caio Paulista é o Cuca conseguir tirar algo dele. Uma semana passada, lá no Donos da Bola, a gente estava falando sobre o treinador, que chega um ponto que ele precisa bancar. Devolver confiança do jogador, escalar, bancar, dar sequência para ganhar confiança. Sim. Isso é do treinador. O Cuca não tem outra alternativa. Ele não tem o que fazer. Ele não tem um jogador. Não, não tem nenhuma opção. Rubens, é isso que eu ia dizer. Se o meio-campo dele, se ele concorda que o meio-campo dele, com Franco, Rubens e Menino, é um meio-campo robusto. Não, e o Rubens é o fundamental para ele, né? É a peça fundamental. Então, ele não quer tirar o Rubens do meio campo e colocar ele no lateral, porque ele poderia muito bem fazer isso. Ele poderia colocar o Rubens na lateral esquerda e colocar o Patrick no meio campo, que é o que estava acontecendo. Mas, pelo que a gente percebe, ele quer mesmo trabalhar com o Rubens no meio campo. Então assim, se o Rubens rende muito mais por ali, não tem jeito, né? Vai usar no melhor setor. Ele tem que usar o Rubens. Pois é, que é o meio-campo, é o grande calcanhar de Aquiles do Atlético. E ele tem uma obrigação, que é de fato o que o Elton falou, recuperar o Caio Paulista. Se ele não recupera o Caio Paulista... Tinha que recuperar o Caio, o próprio Vitor Hugo, o zagueiro. Hugo que ele buscou. Eu acho que até o Vitor Hugo foi bem, assim, em alguns jogos que ele entrou. Ele teve uma sequência inicial ruim, mas depois ele, pra mim, não compromete. O Caio vinha comprometendo. Sim. O Ivan Roman treinou parte de volante, né? Volante. Me agrada, viu? Treinou como volante. Me agrada. Começa, não. Cara, ele tinha jogado, se eu não me engano, foi contra o Mirassol. Começa com ele jogou como volante. Me agrada. Como foi um jogo fora. Não começa com assim, isso. Uma coisa é certa, né? O Cuca tem que se preparar para as coisas que ele gostaria que chegassem para ele não chegar. O suprimento que ele esperava. Então ele tem que se virar. Ele tem que. O Cuca tá contando mais com isso. Eu não tô dizendo que essa é a nova solução do meio-campo do Atlético, tá? Mas ele vai precisar fatalmente de fazer alguma coisa diferente para conseguir passar por situações. Não tem jeito. Atualização importante no Galo. Veja como está a recuperação de Guilherme Arana e Tomás Coelho no Atlético. O Atlético está de volta à disputa do Brasileirão, após a pausa para o Mundial de Clubes da FIFA. E o reencontro com a competição já será em clima de decisão. No próximo sábado, 12, às 21 horas, o Galo encara o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 13ª rodada da Série A. E olha só, é confronto direto. O Atlético aparece em 7º com 20 pontos, enquanto o Bahia está logo acima, em 5º, com 21. Mas o técnico Cuca tem dores de cabeça para montar o time. 2 nomes importantes seguem no departamento médico, Guilherme Arana e Tomás Coelho, e cada um vive uma realidade diferente. Arana, um dos pilares da lateral esquerda, não joga desde o clássico contra o Cruzeiro, no dia 18 de maio, quando sofreu mais uma lesão muscular na coxa direita. A boa notícia, ele já passou pelas fases mais complicadas da recuperação e voltou a treinar com bola. Inclusive, no jogo treino contra o Betim, Cuca testou o Rubens no meio-campo. Um indício claro de que Arana pode voltar a ser titular já contra o Bahia. E isso seria um reforço e tanto para a defesa. Já a situação de Tomás Coelho é mais complicada. O atacante argentino está fora desde 21 de maio, quando enfrentou o Maringá pela Copa do Brasil. A lesão é parecida com a de Arana, mas a recuperação está mais lenta e Coelho ainda não voltou a treinar com bola. A tendência é que ele fique de fora desse próximo duelo. Além deles, o DM do Galo também segue cuidando dos jovens Caio Maia e Cadu, ambos com lesões sérias no joelho.
Com essas baixas, Cuca deve recorrer a opções como Dudu, Júnior Santos e talvez um esquema com Rony e Hulk no ataque, no famoso 4-4-2. O jogo contra o Bahia será um verdadeiro teste de força e adaptação para o Atlético, que quer embalar de vez no Brasileirão.